Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, nosso Tira Dúvidas do exame de qualificação da UERJ. Beleza, pessoal? Não fique ansioso, vamos acabando com essa ansiedade, vamos resolvendo os problemas, tranquilo? Vamos lá para mais uma temática. A temática agora vai ser a estrutura política da República Oligárquica. A gente vai falar um pouquinho sobre política dos governadores, coronelismo e política do café com leite, tema clássico para essa prova da UERJ, então a gente não pode dar mole, não pode vacilar. Como é de praxe dos nossos vídeos, vamos primeiro dar uma olhadinha numa questão e aí depois a gente dá sequência à nossa vida, beleza? Então vamos dar uma olhadinha na questão. A questão aqui diz o seguinte: observe o cartaz de propaganda do Partido Democrático de São Paulo para as eleições legislativas de 1927. O cartaz diz o seguinte: para acabar com essa vergonha, votai nos candidatos do Partido Democrático. A questão diz: considerando a imagem e os conhecimentos sobre a história política da época, pode-se concluir que esse partido A. expunha facilidade de manipulação dos analfabetos pela classe política dominante. B. denunciava o controle político dos votantes favorecido pelo voto a descoberto. C. condenava as eleições regulares de representantes políticos na Primeira República. E D. criticava o domínio do poder federal por políticos de São Paulo e Minas Gerais. Beleza, pessoal? Vou dar aquela pausa clássica para você tentar resolver. Pausando. Bom, galera, se você conseguiu resolver aí e você marcou a letra B de bola, você está correto. Resposta correta, B de bola, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a temática para a gente poder tentar entender aí por que a resposta correta é B de bola. Então, quando a gente fala sobre essa temática, sobre a estrutura política da República Oligárquica, a gente tem que lembrar desses três eixos sempre: política dos governadores, coronelismo e política do café com leite. Lembrou disso? Você está muito bem na fita. Então, quando a gente fala sobre a política dos governadores, a gente tem que se ligar que o Campos Salles, que foi o presidente idealizador disso, ele chamava de política dos estados. Então, se você vê política dos estados ou política dos governadores, a gente está falando da mesma coisa. O Campos Salles estava desenvolvendo uma política econômica, na época, que privilegiava o controle da inflação e a valorização da moeda nacional. E isso não era muito bom para os grandes donos de terra que trabalhavam com exportação. Afinal, se a moeda nacional tivesse valorizada, quando eles vendiam seu produto e recebiam em moeda estrangeira, na hora de trocar pela moeda nacional, eles acabavam não recebendo tanto dinheiro assim. Por isso, a política econômica desenvolvida pelo Campos Salles acabava se mostrando meio que desinteressante para os latifundiários de um modo geral. Mas o Campos Salles, para governar o Brasil, sabia que dependia do apoio dos governadores estaduais, dos deputados federais e dos senadores. Então, Campos Salles ele organiza um esquema onde o governador que apoiava o presidente da República, o deputado e o senador que apoiavam o presidente da República, recebiam verbas federais para que eles pudessem enviar para os estados, para que os governos estaduais pudessem fazer obras nos municípios e, fazendo obras nos municípios, chamassem os prefeitos que tinham título não mais
militar, e sim um título tradicional, né, o título de coronel da região, que normalmente era o prefeito local. Então, o prefeito local, o dito coronel, ele ajudava o prefeito, ele participava juntamente ao governador com a inauguração das obras que eram realizadas nos municípios. E dessa forma, na hora das eleições, esse prefeito conseguia votos para si, conseguia votos para o governador e conseguia votos para o presidente da República, deputados federais e senadores. Ou seja, a base desse sistema que nós chamamos de política dos governadores estava nos municípios, ou seja, estava na mão dos coronéis, visto que eles obtinham os votos junto à população. Então, a estrutura política baseava-se em deixar essas pessoas que viviam nos municípios em condições de alta carência. Por quê? Para que essas pessoas se tornassem altamente dependentes do coronel e tudo o que precisassem buscassem através do coronel e passassem a ver o coronel como uma pessoa boa que resolvia os seus problemas. Então, quando chegava na época das eleições, o coronel captava essas pessoas, levava para os locais de votação e todas essas pessoas votavam no candidato do coronel. Esse modelo de voto ficou conhecido como voto de cabresto. E ele era possível porque, na época, o voto era a descoberto ou o voto era aberto, diferentemente de hoje, que o voto é secreto. Bom, então, mediante a isso, o coronel ele conseguia convencer essas pessoas a votar nos candidatos que ele apoiava e eram os candidatos que conseguiam verba para a realização das obras nos municípios. Cássio, e ninguém discordava disso? Claro que sim. Para esses que discordavam do coronel, o coronel libertava a alma do peso do corpo e normalmente a polícia encerrava o processo alegando falta de provas para elucidar o crime. Então, mediante a isso, você tinha aí uma estrutura de modelo de político de perpetuação bem interessante, onde o presidente teria apoio dos governadores, que sempre se reelegeriam, tendo o apoio dos prefeitos, que sempre se reelegeriam, tendo apoio das comunidades locais, que criavam relações de dependência para com esse prefeito, que é o coronel local, fenômeno esse que nós chamamos de coronelismo. Para que o Campos Salles tivesse certeza que essa estratégia estaria sempre acontecendo em boas mãos, ele arquitetou uma aliança com os políticos de Minas Gerais. Aliança essa que ficou conhecida como a política do café com leite, onde o presidente paulista tendia a apoiar a campanha de um candidato mineiro, que por sua vez deveria apoiar a campanha de um candidato paulista, que por sua vez deveria apoiar a candidatura de um mineiro. E assim, paulistas e mineiros iam sempre se prorrogando no poder através da estrutura da política dos governadores, visto que, como o presidente da República tinha apoio dos governadores estaduais e dos prefeitos, quem ele indicasse, quem ele apoiasse a campanha, consequentemente ganhava as eleições. Isso só não ocorreu em duas situações. Uma situação, a primeira ruptura da política do café com leite, aconteceu em 1910, quando os paulistas apoiaram a campanha do baiano Rui Barbosa e os mineiros apoiaram a campanha do gaúcho Hermes da Fonseca, que venceu as eleições, se tornando presidente do Brasil de 1910 a 1914. Entretanto, em 1914, paulistas e mineiros se reconciliaram, apoiando juntos a campanha de Venceslau Braz, que se tornou presidente do Brasil entre os anos de 1914 e 1918. A segunda ruptura da política do café com leite se deu nas eleições de 1930, visto que o presidente paulista, Washington Luiz, ao invés de apoiar a campanha de um candidato mineiro,
apoiou a campanha de um outro candidato paulista, fazendo com que os mineiros apoiassem um candidato à presidência do Rio Grande do Sul, Getúlio Dornelles Vargas. Essa ruptura ela foi definitiva para a política, para o fim da política do café com leite, visto que, apesar da vitória do candidato apoiado pelo presidente, o candidato Júlio Prestes, antes que Júlio Prestes assumisse a presidência da República, houve um golpe de Estado organizado pelo movimento tenentista para colocar o Getúlio Vargas à presidência da República. Evento esse conhecido como Golpe de 30 ou a Revolução de 30, marcando o fim da República Oligárquica e o início da Era Vargas. Galera, a gente vai parando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham conseguido compreender direitinho os conceitos de política dos governadores, coronelismo e política de café com leite, para que a gente possa matar aí essa prova da UERJ. Tá? Lembrando, a gente está publicando diversos vídeos ao longo da semana. Não perca nenhum deles, pessoal. Não abra mão aí do celular. Uma dica perdida pode representar a falta daquela questão que vai garantir o celular no primeiro exame de qualificação da UERJ. Valeu, pessoal. Vamos parando por aqui. Continuamos no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Até mais.